Opa, que bom te ver aqui novamente, sinal de que você tem um interesse real de descobrir como é que faz para ter uma memória que funcione e que nunca mais você saia dizendo por aí que é uma memória fraca. Porque na verdade não existe memória fraca, existe uma memória destreinada, que é o caso de 99% das pessoas. Agora, se você quer ter uma memória treinada de verdade, você vai querer fazer parte da Academia da Memória. A Academia da Memória é esse espaço onde você vai poder descobrir todas as técnicas mais poderosas que existem para botar a sua memória para funcionar de um jeito que você jamais imaginou. Então vamos lá, o nosso objetivo dentro da academia é te mostrar exatamente como que você vai fazer para ter uma memória rápida, confiável e duradoura. E eu quero definir para você exatamente o que é esse tipo de memória, rápida, confiável e duradoura. Então vamos começar por rápida. Uma memória rápida é aquela que a Midori experimentou logo no segundo módulo da Academia da Memória. Ela é uma professora de japonês e ela estava estudando caracteres em japonês e ela resolveu aplicar a técnica que ela estava aprendendo naquele momento. E aí ela fez num dia, fez a aplicação e no dia seguinte ela foi ver as leituras que ela tinha estudado e ela disse que lembrou 80%. O que para ela foi uma enorme surpresa, porque ela disse que normalmente ela levaria semanas para conseguir atingir esse resultado. Então, isso é uma memória rápida. Ao invés de você ficar marretando informação na força bruta na sua cabeça, você aplica um método e a informação fica lá. Agora vamos ver o que é uma memória confiável. E aí a gente vai ver o comentário do Tiago, que é um outro aluno nosso e que estava dizendo as surpresas que ele teve no caminho com várias técnicas, aprendizagem espaçada, o PVSL. E ele já tinha passado por um estudo de direito constitucional, mas aí ele não conseguiu passar naquele concurso e ele entrou para a Academia da Memória. E começou a aplicar os métodos, e ele ficou muito surpreso com a quantidade de detalhes que ele conseguia memorizar com os métodos e que antes passavam despercebido. E aí ele faz um comentário que eu acho lindo, que é assim: é muito bom poder fechar os olhos, localizar o mapa mentalmente e responder com segurança. E é isso que uma memória confiável vai te dar. Segurança de que na hora que você chegar lá na prova, lá no vestibular, lá naquele concurso, você vai lembrar da informação de verdade. Não vai ficar aquele borrão que você não sabe muito bem se é exatamente aquilo que você está lembrando. E o que é finalmente uma memória duradoura? Aí tem um exemplo muito interessante aqui, que é da Júlia, também uma aluna nossa, e que a gente propôs uma fórmula matemática para ela memorizar, para ela aplicar uma técnica específica. E depois de algum tempo eu perguntei para ela: e aí, como é que foi memorizar essa fórmula? Ela falou assim: nossa, tem 4 dias que eu fiz isso e não olhei mais. E, para minha surpresa, eu realmente memorizei a fórmula. Só que tem uma coisa, eu não faço a menor ideia do que ela significa. Obviamente, eu não estou advogando aqui que você deve memorizar as coisas sem entender. Até porque quando você entende, fica mais fácil de memorizar. Mas o que eu estou mostrando aqui é que a memória que a Júlia teve daquela fórmula que ela estudou uma única vez, aplicando o método recomendado para ela, durou 4 dias. Qual foi a última vez que você viu uma fórmula numa aula e 4 dias depois você sabia escrever essa fórmula detalhe por detalhe? Sem método, isso simplesmente não acontece. Mas com método, acontece e acontece o tempo todo. Agora, como é que você vai alcançar esses tipos de resultados? Você vai ter acesso a um portal exclusivo da Academia da Memória, onde você vai ter as gravações de um curso que a gente fez ao vivo, que é o Memória Total, que é um curso básico, e depois você vai ter acesso também aos módulos avançados, de forma que você vai ter um conhecimento bastante abrangente dos mais variados métodos de memorização. E falando nisso, o que exatamente você vai aprender dentro da Academia da Memória? Vamos ver. Em relação a métodos, você vai aprender desde os mais clássicos até métodos que estão na fronteira da ciência, que usam desenvolvimentos bem recentes, por exemplo, da neurociência, para melhorar a maneira como você aborda um material,
para que a coisa fique na sua memória. E aí, aplicando esses métodos, você vai desenvolver várias habilidades. Por exemplo, você vai desenvolver a habilidade de formar associações inesquecíveis. Lembra daquela coisa que eu fiz com o material da Mel, em que eu estava contando uma história meio maluca e tal, para lembrar das penas do Código Penal para homicídio? Pois é, aquilo não é por acaso. Eu não fiz para ser engraçadinha. Eu fiz porque aquela é a forma mais eficiente de você memorizar. E tem gente que trava nesse momento porque a escola tradicional, ela travou muito a nossa criatividade. A boa notícia é que você destrava a criatividade com uma certa facilidade. É só você ter também um pouquinho de método e um pouquinho de prática. Então, você vai trabalhar bastante essa questão de como formar associações que realmente você não vai mais esquecer. Outra coisa muito interessante que você vai aprender é o que fazer na hora de estudar. Suponha que você tem aí 1h30, 2 horas para estudar agora. Esse é o tempo que você tem, ele é muito precioso. Como é que você vai fazer para que esse tempo renda o máximo possível em termos de memorização e aprendizagem? Isso é uma coisa que, baseada em neurociência, você também vai aprender. Outra coisa que você vai aprender é como fazer com que essas memórias durem no longo prazo. E é importante ressaltar aqui que isso envolve revisão sim, porque a revisão é fundamental, mas não quer dizer que você vai gastar quase todo o tempo que você tem disponível para estudar fazendo revisão. Não, revisão também tem uma inteligência por trás, e se você souber usar toda essa técnica, toda essa inteligência, você vai gastar muito pouco tempo em revisão e ainda assim formar uma memória de longo prazo muito mais sólida do que a maioria das pessoas consegue. Você também vai aprender, por exemplo, a memorizar fórmulas matemáticas, como era o caso da Júlia, que estava memorizando uma fórmula. Outra coisa legal que você vai aprender é como fazer apresentações públicas de dissertação, de tese de trabalho na escola, em que você não precisa encher o slide de texto, que é muito feio e é muito desagradável para quem está assistindo, simplesmente porque você está morrendo de medo de esquecer. Não, a sua apresentação vai estar toda na sua cabeça e os slides vão ser mais para deixar a plateia feliz. Tá? Isso é uma coisa que você vai aprender com bastante detalhe. Outra coisa é que você vai aprender diversas maneiras de usar os métodos para aprender línguas. Inclusive, nós temos um módulo específico para aprendizagem de vocabulário, para memorização das palavras com a maior velocidade possível. Isso aí incluindo grafia, pronúncia, tradução. Tudo isso vai estar dentro desse método específico para memorização rápida de vocabulário em qualquer língua que você queira. E finalmente você vai ter a oportunidade de descobrir como é que faz para memorizar livros inteiros. E eu garanto para você, você vai se surpreender ao descobrir que a memorização de um livro inteiro, de capa a capa, é bem menos cabeluda do que você poderia supor. Assim como a memorização daquelas palavras lá da aula do vocabulário numérico foi bem menos dolorosa quando a gente aplicou a técnica. Então, com técnica, as coisas mudam de figura. Essa é a realidade. Agora nós vamos falar de uma parte super importante, que é a prática. Usar métodos de memorização é uma habilidade, e toda habilidade requer prática. E aí, a essa altura, você já está botando a mão na cabeça falando assim: nossa, mas eu já tenho tanta coisa para estudar, eu ainda vou ter que fazer exercícios sobre esses métodos? Eu tenho uma boa notícia para você. É que 99% das práticas propostas dentro da academia são em cima do seu material de estudo. Então você não vai ter que ficar memorizando alguma coisa na qual você não tem o menor interesse. Você vai pegar o seu material, aquele que você já tem que estudar mesmo, vai aplicar as técnicas, vai memorizar esse material muito mais rápido do que se você estivesse estudando da maneira tradicional, e com isso você ganha muito tempo. E outra coisa muito legal desse sistema que a gente criou de direcionar as práticas para o seu material de estudo é que, à medida que você vai trazendo o seu material para as práticas, você também vai criando o hábito de levar as práticas para a hora em que você está simplesmente estudando as suas coisas. E com isso, o uso das técnicas vai gradativamente se tornando um hábito, sem que você precise fazer um esforço extra para isso, e sem até que você perceba. Quando você vê, você já está usando
para todo lado as técnicas que você aprendeu. Aí você pode questionar o seguinte: mas como é que eu vou saber se eu estou indo na direção certa? Porque se a prática é em cima do meu material, esse negócio não tem gabarito, certo? Pois é, não tem gabarito. E para resolver esse problema, nós te demos uma solução muito melhor que o gabarito, que é o seguinte: a gente oferece para você uma tutoria individualizada. Então, cada prática que você fizer, você vai colocar lá no nosso grupo fechado do Facebook, que é só para os integrantes da Academia da Memória, e aí a tutoria vai olhar a sua prática, analisar e ver o que está legal, o que precisa melhorar, vai te dar dicas de por onde você deve seguir, para que você aprenda a aplicar essas técnicas com segurança e da forma mais rápida possível. E se você acha que acabou, segura aí, porque ainda tem uma série de bônus extras que são complementos super interessantes para esse treinamento super completo de memorização que é a Academia da Memória. O primeiro diz respeito à motivação. A maioria das pessoas acha que motivação é uma coisa que cai do céu, simplesmente chega para você e você fica ali motivado para estudar. Só que não é bem assim. Assim como memorizar é uma coisa que requer saber a técnica, se motivar e sustentar essa motivação por longos períodos também tem técnica para fazer. Então você vai aprender nesse bônus várias maneiras de você criar e sustentar a sua motivação. O segundo bônus fala da nossa capacidade de concentração. Existem várias pesquisas comprovando que o mundo moderno, essa coisa de muita informação, de interrupção o tempo todo, está degradando a nossa capacidade natural de se concentrar. Então é preciso que a gente faça alguma coisa, algum tipo de exercício para contrabalançar essa tendência que o mundo moderno impõe sobre nós. A boa notícia é que as técnicas que você pode usar são muito simples e muito rápidas, e você já pode ter um efeito bastante importante na sua habilidade de se concentrar. E além desses dois bônus ligados a esses aspectos super importantes de motivação e concentração, a gente também tem alguns outros bônus que a gente deixa como surpresa. E agora a grande questão é: quanto vale tudo isso? Quanto vale ser membro da Academia da Memória? Quanto vale para você ter uma memória que seja rápida, confiável e duradoura, como está sendo para Midori, para o Tiago e para a Júlia? Eu vou fazer uma continha aqui para te ajudar. Quando você tem uma memória rápida, confiável e duradoura, é de se esperar que você atinja os seus objetivos mais cedo. E normalmente quem tem um objetivo ligado aos estudos espera que ao final, quando esse objetivo seja atingido, haja um aumento de renda. Então, se você se forma na faculdade, você vai conseguir um emprego, ou se você passa num concurso, você vai ter um salário diferenciado. Ou se você termina a sua pós-graduação, você vai ter uma promoção no seu trabalho. Então, sempre a gente está almejando, além do conhecimento, um aumento de renda. Então, suponha que você atinja o objetivo que você tem em mente agora, um ano mais cedo. E que, ao atingir esse objetivo, você tenha um aumento de renda de R$1.000. Para a gente arredondar mais ou menos ali no salário mínimo, que é uma base para a gente trabalhar. Se você tem um aumento de renda de R$1.000 um ano mais cedo, significa que ao longo desse ano você ganhou R$12.000 a mais do que você iria ganhar se você não tivesse atingido ainda esse objetivo. Ou, se você prefere analisar por outro aspecto, se você atrasar esse objetivo durante um ano, você está simplesmente jogando R$12.000, ou 13 se você considerar o 13º, pelo ralo. E é isso realmente que acontece quando você não passa no vestibular e tem que ficar um ano todo para começar a fazer a faculdade que você queria, ou você não passa nesse concurso, tem que esperar o próximo edital, ou você não consegue defender o seu trabalho de pós-graduação e tem que ficar esperando aquela promoção, você está deixando de receber aquilo que você tanto está buscando. Então eu acho que você já percebeu que para ter acesso a essa comunidade de aprendizes privilegiados, de aprender métodos básicos e avançados de memorização, com o apoio de uma tutoria individualizada, além dos bônus que a gente oferece, valeria no mínimo
10% desses 12 mil, certo? 10% de 12 mil, 1.200, por um conjunto de habilidades que você vai carregar pela vida toda e atingir objetivos cada vez maiores por causa delas, me parece uma troca justa. Acontece que eu quero que você, que chegou até aqui comigo, realmente faça parte da Academia da Memória. E é por isso que o investimento que você vai precisar fazer para entrar nesse grupo é apenas 12 vezes de R$ 65,28. Então faz o seguinte, clica no botão aqui embaixo para fazer a sua matrícula e daqui a alguns minutos a gente se encontra lá dentro na Academia da Memória. Já clicou? Tá na dúvida? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou te dar mais uma boa notícia. Você, na verdade, não precisa tomar uma decisão agora. Porque eu quero te dar a possibilidade de experimentar a academia durante 30 dias. E como que vai ser isso? Você vai fazer a sua matrícula normalmente e se ao final de 30 dias você chegar à conclusão de que não é nada daquilo que você esperava, ou você cansar da minha voz, ou qualquer outro motivo que você, aliás, não precisa me explicar, você não deve nenhuma explicação para mim, você manda um e-mail para o nosso suporte, que é esse e-mail que está aí na tela, falecom@suporte.maisaprendizagem.com.br, e a gente devolve o seu dinheiro integralmente. Simples assim, é um e-mail e a gente devolve tudo, sem precisar ficar dando nenhuma explicação. Então, realmente é uma possibilidade muito rica de você experimentar tudo isso que eu estou te propondo por 30 dias consecutivos e só depois tomar a sua decisão final. Então, vamos lá, clica nesse botão que eu estou te esperando lá dentro.